os números, viu, levantados e apresentados nesse final de semana pela Secretaria Estadual da Segurança Pública, viu? Os latrocínios cresceram mais de 20% no estado e os homicídios aparecem com uma ligeira queda de 3%. Tem os detalhes por aí, né? Exatamente, Madalena. O número de homicídios teve uma queda de 3,05% no estado de São Paulo em 2011, de acordo com os dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública. Mas os crimes contra o patrimônio, inclusive o latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, tiveram forte crescimento no ano passado. Foram 4.189 registros de homicídio no ano, 132 a menos que em 2010, o equivalente a 10,05 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. A meta ficou perto da do governo Geraldo Alckmin, de fechar o ano com menos de 10 casos por 100 mil habitantes. Foram assassinadas 4.398 pessoas em 2011. A diferença ocorre porque há casos em que um único boletim registra a morte de mais de uma pessoa, como chacinas, por exemplo. E com relação aos latrocínios, subiram 20% e passaram aí de 253 casos em 2010 para 306 em 2011. Outro crime com alta significativa no ano passado foi o roubo de veículos, 15,5% de aumento. Foram roubados 79.190 veículos no estado no ano passado. Houveram ainda 105.090 furtos de veículos, ou seja, quando não há violência ou ameaça. Ou seja, ladrões levaram em média 21 carros por hora no estado de São Paulo. Tá aí, portanto. Agora, tem alguns estudiosos, né, que dizem que na verdade, o aumento do latrocínio é que apavora a classe média brasileira, porque nunca se tem certeza de como agir com um bandido armado. Porque a Nancy tem os detalhes aqui. No caso, por exemplo, os homicídios, como tem esse estudo que a Nancy vai passar limpo para você, tá certo? Os homicídios sempre acontecem em função de alguma coisa banal. Tá sendo alguma coisa explosiva, entre às vezes até mesmo dois amigos estão discutindo futebol, discutindo aquelas coisas banais, que geralmente acontece num caso como esse, e acaba explodindo em uma violência. Agora, a questão do latrocínio, essa sim preocupa muito a população brasileira, conforme especialistas que estão fazendo uma avaliação sobre os números apresentados nesse final de semana pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo. É isso mesmo, Madalena. A comemoração do governo do Estado de São Paulo com a queda do número de homicídios esconde um dado preocupante e que merece estudo. Os crimes contra o patrimônio, os latrocínios, os roubos que acabam em morte, estão aumentando. Acréscimo de 20,9% neste último, de 2010 para 2011. O latrocínio é o crime que mais apavora a classe média e também a classe alta. Enquanto nos assassinatos sem motivação econômica, muitas vezes a vítima e o matador se conhecem, são resultados de brigas de bar entre vizinhos ou de marido e mulher, o latrocida pode estar em qualquer lugar e agir a qualquer momento. Tá aí, portanto, é isso que realmente preocupa, né? Porque o latrocínio é aquele que o elemento ele mata para roubar. E muitos acabam perdendo a vida, tá certo? Porque, de repente, você se assusta, você esboça uma reação que não é nem uma reação contra o bandido, e ele imagina que você vai reagir e acaba sendo assassinado, tá certo? Tivemos aqui em Araraquara casos horrorosos, né? De latrocínio. Um deles, por exemplo, um cidadão que chegava junto com sua mulher do supermercado, tá certo? Abriu o portão e foi tirar exatamente a compra que havia sido feita, tá certo ou não? E de repente o menino, o assaltante, chegou, anunciou o assalto, o motorista, um senhor já de idade, ele simplesmente assustou e o assaltante imaginou que ele fosse reagir. E nessa ele acabou atirando contra a vítima, matando-a. E assim acontecem os latrocínios. E é por isso que as pessoas ficam realmente aí muito assustadas. E nós vamos ter, né, Nancy, Luiz, que trabalharmos esse fato durante todo o ano, em função desse aumento preocupante, mais de 20%, então nós vamos ter que trabalhar a cabeça da população, condicionar o cidadão a nunca reagir, né? Então nós temos, porque eu, por exemplo, passei por uma situação como essa, nessas férias, você não foi nem aqui em Araraquara, e a gente percebe o quanto nós estamos despreparados, o quanto nós estamos não condicionados a uma situação como essa, tá certo? A melhor coisa quando acontece é você entregar o relógio, entregar a correntinha, entregar a bolsa que você porta, porque documentos e, vamos dizer, valores
como por exemplo um relógio, você consegue comprar com o seu trabalho. Agora, a sua vida não tem como realmente você reconquistá-la. Então, está na hora da gente se condicionar, porque parece que os governantes estão preocupados com os bandidos não, viu? A gente tem que se condicionar, apesar de ser muito difícil, isso que você nunca está esperando, é sempre o fator surpresa agindo, e aí, né, o susto, né, a sensação de insegurança, a vontade de se proteger e proteger quem está com você, muitas vezes prevalece. É difícil a gente estar condicionado a não esboçar nenhuma reação, né? E para quem está do lado de lá, te assaltando, né, qualquer movimento brusco pode ser entendido como uma reação, e aí que se desencadeia, por exemplo, um latrocínio, que é preocupante, porque qualquer um de nós podemos ser vítimas de uma situação como essa. O homicídio não quer dizer que nós estamos vivendo com menos violência, mas a gente sabe que casos como esse estão envolvidos, por exemplo, aqueles que se relacionam com as drogas, aqueles que frequentam os locais onde há realmente esse comportamento. É uma ação mais concentrada, mais localizada, que vitima aqueles que já estão envolvidos, ou aqueles que se envolvem naquela situação, naquela violência, naquela discussão, enfim, né? Mas mesmo assim é reflexo de uma sociedade violenta e precisa encontrar formas de se combater, né? Agora, em todos esses números, e daqui a pouquinho nós vamos trazer aí os detalhes, porque aqueles homens que atuam no governo, né, eles têm sempre aí vamos dizer, a intenção de tentar abrandar os números. Então, por exemplo, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz: olha, nós poderíamos estar numa situação muito melhor, porque o pessoal faz, por exemplo, um parâmetro mundial sobre a violência, né? E dizem que acima de 10 homicídios ou 10 latrocínios a cada grupo de 100 mil habitantes, então o país realmente, o Estado, está com índice latente de violência. Tá certo, né? E o Estado de São Paulo, esse ano, teve aí os seus números sempre acima de 10 mortos a cada 100 mil, de 10 assassinatos ou de 10 vítimas de latrocínio.